Você sabe o que é importunação sexual? De acordo com a lei, estão inclusos casos como cantadas invasivas, beijos forçados, toques sem permissão, até mesmo casos de ejaculação, que já foram registrados aqui dentro de transportes públicos, né? Apesar de fazer parte da maior parte das mulheres, esse tipo de crime ainda é pouco registrado. Por quê? Porque as vítimas têm vergonha ou mesmo acreditam que serão ainda mais constrangidas se confrontadas com os seus agressores. Hoje, nós vamos falar sobre a importância da denúncia desse tipo de crime e como as vítimas devem agir. Esse é o tema de hoje do Explica Pra Gente, com o especialista em segurança Enio Bolivar, e está no ar. Muito bem, vamos trazendo aqui essa discussão, mas a gente não tem como também, Coronel, mais uma vez, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Explica Pra Gente mais uma vez, para a gente trazer essas informações da a importunação sexual, que é um crime que até então era passado despercebido, mas hoje, inclusive, foi incorporado ao Código Penal e tem hoje uma punição. Mas antes da gente falar sobre a importunação sexual, o senhor estava ali analisando comigo aqueles dois casos que nós mostramos, né? A entrada na churrascaria e depois a dupla da motocicleta com toda a tranquilidade ali, assaltando como se nada tivesse acontecido. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Verdade, ali a gente viu naquele primeiro assalto, né, ali na churrascaria, que estava total escuro, era a câmera, inclusive, infravermelho, pegando as características para que a polícia faça o seu trabalho de investigação e chegue nesses bandidos, nesses ladrões. Você vê que tinha uma tatuagem em um dos ladrões, que a polícia vai poder identificar, e a compleição física, através da compleição física daqueles que estavam lá. Então a polícia vai fazer uma busca de informações naquela localidade, para que assim ele tenha um arcabouço de pessoas possíveis que podem ser esses ladrões que estavam atuando ali. E aqueles dois lá também na Santa Lúcia, que tranquilidade, aquilo é o que significa que é a sensação de que nada pode acontecer com eles? Ali é o que a gente vem sempre batendo aqui. Primeiro, a desatenção de quem estava com o celular na porta de casa, achando que estava seguro, mas estava na porta de casa, estava vulnerável, havia ali bem próxima, e o outro, né, aquele que está buscando a oportunidade. Nesse caso aí, um caso atípico, né, com a garupa, uma mulher, ele empunha a arma, a moto, você vê, a moto ela estanca, isso. Ele tem que ligar a moto, ou seja, tem tempo suficiente aí, como você falou, se fosse um policial ou se fosse até um atirador, ou alguém que tivesse armado, ali poderia ter um confronto com vítimas fatais. Então, eles nem se dão conta do perigo que estão passando, né? Mas não tão tranquilos, né, Coronel? Sem querer atrapalhar. Tem pessoas por aqui, eles sabem da movimentação, mas estão tão tranquilos que talvez é aquela sensação de dizer, bom, aqui mora gente boa, eu estou armado, então aqui quem manda sou eu. É assim mesmo. Eles chegam na rua, vê a oportunidade, vê que o vizinho já ouve aí o anúncio do assalto e já corre para dentro de casa, fecha a porta, a mulher vai na tranquilidade, recolhe o celular do cara, do que estava na porta, e o outro ainda engasga com a moto, né? Vai guardar a arma para sair. A gente vê que é uma moto de cilindrada baixa, ou seja, uma moto que, se tiver uma perseguição com a polícia, eles não vão se dar bem. E for com a Rotan, que a Rotan agora passou para 600 cilindradas, agora vai pega até helicóptero e avião, né? É verdade. Muito bem, agora vamos voltar para a importunação sexual. Na semana passada, nós mostramos aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta imagens feitas por uma jovem que flagrou um caso de importunação sexual na Avenida Cachoeira do Meri, no Benedito Bentes, tá? No momento em que percebeu que o homem estava se masturbando na rua quando ela passou. E ela começou a gritar, pedindo socorro, safado, gritando com ele e pedindo ajuda. Ela gravou esse vídeo para tentar mostrar a ação criminosa nas redes sociais e com isso facilitar a identificação pelos policiais. Esse é o momento, ó. Veja que ele sai correndo, ela está gritando, nós tiramos o áudio que ela chama, às vezes, alguns palavrões no desespero, ela para os motoristas e ele sai correndo, dá uma olhadinha para trás, o que facilitou, inclusive, até a
a identificação dele, vejam que é uma pessoa que faz isso corriqueiramente, né, Bolivar? A gente tem que diferenciar, primeira coisa, que as pessoas não estão ainda acostumadas com esse crime, que é novo, da importunação sexual, é que não há o gênero. Ele pode ser tanto para a mulher como para o homem. Então, ele atinge aos dois gêneros, homem e mulher. Outra coisa, outro fato relevante, eu tive conversando com a delegada Teila, que é delegada da mulher, ela me informou que são poucos os casos que são registrados. Então, qual é a arma que nós temos contra esses criminosos? O registro. É importante que se faça esse registro para que a polícia chegue no criminoso. E é um crime que ele não pode existir, né, quando não há o consentimento da vítima. Entendi. Então, não houve consentimento, o crime está caracterizado. Então, nesse caso aí, aconteceu isso, né? Porque Nesse ela caso, passou aconteceu e isso. olhava para ela e se masturbava, então, importunação sexual. E outro detalhe, Wilson, é que esse tipo de crime, ele não acontece só em coletivos ou num terreno baldio, num local ermo. Ele acontece, às vezes, com a vizinhança, ele acontece, às vezes, numa carona que você pega e você pode ser importunado sexualmente. Detalhe importante, fazer a sua denúncia. Nós temos os números, nós temos o 180, que é o de atendimento à mulher, nós temos o 181, que é o disque denúncia, e o 190 da Polícia Militar. Então, nesses casos, a mulher se sentiu vítima desse tipo de crime, ela tem que fazer o registro, ela tem que denunciar. Se está num coletivo, chamar a atenção para aquele ato que está acontecendo naquele momento, porque aí a própria população pode deter aquele criminoso ou o próprio motorista do coletivo pode levar até a delegacia para que seja feito o flagrante. Então, o que a gente indica? Está vendo, se antecipa, está vendo que o cidadão lá está indo em direção a você, está indo cometer esse tipo de crime, se antecipe, mude de posição, acontecendo, denuncie. Faça a sua ação, faça com que o seu direito ele fique valendo. Perfeito. E é o boletim de ocorrência que é muito importante para dar subsídio para que a polícia possa colocá-lo atrás das grades e que ele fique durante muito tempo. Chegar até o criminoso e colocá-lo atrás das grades. E foi isso que aconteceu. No mesmo dia, a Polícia Civil, no mesmo dia a Polícia Civil conseguiu deter esse acusado, que alega que estava apenas fazendo xixi na rua. Vamos ver o vídeo do delegado Dr. Leonan Pinheiro, momentos após a prisão dessa figurinha. Vamos ver. Numa rápida busca aqui no bairro do Benedito Bentes, nós já identificamos o suspeito que se encontrava no mesmo local. Nós estamos conduzindo o mesmo agora para a delegacia. Em uma oitiva informal, ele confirmou que estava presente ontem, que ouviu os gritos. Na versão dele, ele estava apenas urinando. Mas pelo depoimento de outras vítimas, que nós estamos aguardando também a ida delas na delegacia, nós sabemos que não se trata disso. Muito bem, a desculpa dele, né? Mas a moça disse que ele estava excitado, eu nunca vi ninguém fazer xixi daquela forma. Enfim, então é uma desculpa, é o álibi dele, é como faz sempre todo e qualquer vagabunda tentando se eximir da sua culpa, né? Mas veja como é importante também... Daí você vê a importância do registro, né? Sem o registro, o crime não ia existir, né? E há que se diferenciar ato libidinoso de importunação sexual. O ato libidinoso é aquele que acontece sem ter uma vítima, né? A pessoa presenciou. E aí são coisas diferentes. O ato libidinoso seria aquela pessoa que está, por exemplo, se masturbando no meio da rua. Seria isso também? Sem ninguém, sem nada, sem... só para a gente poder explicar. Exato, mostrando os órgãos, mostrando seus órgãos, ou então nu na rua e tal. Exatamente, aí é ato libidinoso. A partir do momento que você começa a fazer, inclusive, qualquer que seja a sua excitação, enfim, direcionado para alguém... Perfeito. Aí é importante. Direcionado e tentando se satisfazer, aí é importunação sexual. E independe de gênero, é bom a gente frisar sempre isso. Pode ser homem, como pode ser mulher. Isso tem acontecido, inclusive, numa quantidade, numa escala muito grande, né? Parece que tem uma coisa absurda. Quer dizer, a gente estava até comentando hoje na nossa reunião de pauta, né? A nossa diretora, a nossa equipe, a grande maioria são mulheres. E eu estava comentando que a gente tinha discutido ontem, inclusive, a dificuldade que as mulheres têm de
de estarem em alguns locais, principalmente nos ônibus, locais mais movimentados, porque é uma coisa absurda. Tudo que a mulher faz, ela é observada o tempo inteiro, o tempo todo. E essas encostas dos ônibus, dos coletivos, é uma coisa recorrente. Tem aquela pessoa que encosta involuntariamente, porque precisa passar, porque o ambiente está ali apertado, mas a mulher percebe quando aquele homem tem a intenção de se aproveitar dela, né? Sem dúvida. Passar, esbarrar, são coisas completamente diferentes. Quando você se aproxima e aí começa a praticar, né, o tipo do crime que é a importunação sexual, aí sim, está caracterizado esse tipo de crime. E como você frisou, Wilson, a gente tem que lembrar o seguinte: se a gente não denunciar, se nós não registrarmos, o crime não vai ser combatido. A gente só consegue combater, encorajar as pessoas, as vítimas, a fazer o registro, ir na delegacia, ligar para 180, ligar para 181, ligar para 190. Nós estamos no Agosto Lilás, inclusive, até fazendo essa alusão para que as pessoas consigam fazer a denúncia. Porque muitas mulheres se constrangem ao fazer a denúncia porque acham que vão passar por tudo aquilo de novo, vão ter que contar aquilo que ela se sente constrangida, mas na verdade ela está fazendo ali mantendo-se os seus direitos. Isso é muito importante. Então, é por isso que, como o boletim de ocorrência, o termo circunstanciado, o senhor deu 3 telefones, estão aqui na telinha já, o 180, 181 e 190, né? Isso é muito importante. E olha, tem uma outra matéria que nós vamos trazer aqui também, eu queria que o senhor acompanhasse, é que um delegado da Polícia Civil, ele foi vítima de um golpe, nós tínhamos falado sobre isso aqui outras vezes, não explica pra gente, um delegado de polícia, experiente, ele foi vítima de um golpe pela internet e sofreu um prejuízo de quase R$10 mil. A repórter Maria Maciel vai nos contar essas informações e os detalhes para que vocês também não caiam. Acompanhe. Um delegado aposentado de Alagoas foi mais uma vítima dos golpes pela internet. Os criminosos utilizaram um perfil falso da Caixa Econômica Federal e conseguiram transferir mais de R$6 mil da conta dele. O delegado Robervaldo Davino, do 6º Distrito Policial, explicou como tudo isso aconteceu. O cidadão, que é delegado aposentado, recebeu um zap com o logotipo da Caixa Econômica. E ele foi verificado que ele se tratava. E nesse logotipo, tinha uma informação para ele se dirigir a um caixa eletrônico da Caixa e fazer determinados procedimentos. Assim ele foi, fez o procedimento, não passou a senha para ninguém e, moral da história, quando foi verificado, tinham levado da conta dele R$6.800. Aí veio aqui, nós fizemos o inquérito e conseguimos detectar os autores. Mas aí, nesse ínterim, a Caixa estava vendo a possibilidade de devolver, porque ele não passou a senha. Aí a Caixa fez a devolução, mas no ínterim que a Caixa ia devolver, não ia, uma outra pessoa fez o mesmo procedimento, mandou que ele fosse na Caixa mais uma vez, em algum caixa eletrônico, e ele achando que seria dar informação sobre a devolução do dinheiro, ele foi lá. E entre um dia e o outro, a Caixa devolveu o dinheiro para ele. Aí, nesse dia que ele foi, houve um outro saque da conta dele, dessa feita foi em torno de R$2.800, transferiu para 2 contas. Nós conseguimos chegar aos autores dos fatos, ou seja, as contas que foram disponibilizadas, que foram feitas as transações, essa semana chegamos na segunda pessoa, que estava dificuldade em localizar. E vamos dar prosseguimento ao inquérito. O delegado fez ainda um alerta para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe. Nós queremos alertar as pessoas que tenham bastante cuidado quando receberem informações de banco através da internet, através do Zap. Todos nós que temos contas sabemos que existe alguém na Caixa que nos atende, um gerente de conta, um caixa, um funcionário do banco qualquer. Então a gente tem que, antes de tomar alguma posição, procurar essa pessoa para saber se aquilo realmente é do banco ou se dirigir ao banco, evitar fazer certo tipo de transação, porque pode ser vítima, e vítima de valores. Nós estamos vendo aqui valores altíssimos, tem valores. Nessa pandemia aumentou o número de golpes, teve golpe do auxílio emergencial, tem golpe do OLX, tem vários tipos de golpes. Então nós temos que ter muito cuidado ao fazer qualquer transação para termos certeza se realmente estamos fazendo a transação com o banco correto, com a pessoa do banco, e não sendo golpista, porque são golpistas de todas as naturezas.
De Cruz das Almas, Maria Maciel. Muito bem, está aí então, ou seja, que é um delegado, né, aposentado, mas com uma expertise, né, de investigações e muito mais, e acabou também sendo vítima desses golpes. Enio Bolivar, é difícil, porque nesse caso aí, ele recebeu do Zap, né, com a logomarca, e nesse aplicativo de mensagens, é muito fácil você criar uma logomarca, pode botar até a sua foto se quiser, né, e tal, e colocar do jeito que ele quiser. Então a gente não pode acreditar muito nesse negócio de rede social, principalmente desses aplicativos de mensagem, não é? Wilson, a gente tem falado aqui, no Fique Alerta, constantemente, não confie em links que você não conhece. Não confie em mensagens de qualquer que seja a instituição financeira. Vá lá na instituição, procure o gerente, procure um atendente e vá verificar em loco se realmente aquela mensagem procede. Não vá nessa de clicar no link, que ele pode entrar também nos seus dados do celular ou do teu computador. E também não vá fazer nenhum tipo de transferência se você não conhece. Então, a gente tem falado isso aqui constantemente, mas é bom a gente reafirmar. Não caia nesse tipo de arapuca. Isso aí é para enganar. A golpista de todo jeito. Até delegado caiu. Então, assim, eles não escolhem a vítima. A vítima está lá, né? Eles vão jogar a isca. Se a vítima pegar, vai cair no golpe. Aí, um golpe de mais de R$6 mil na conta do delegado aposentado. E ele ainda ligaram de novo depois, dizendo que para ele reaver o dinheiro, né? 6.010, é isso? 6 mil, não. Foi quase 10 mil, né? Quase 10 mil, porque depois eles ligaram dizendo que para ele conseguir de volta o dinheiro, que houve um erro, ele tinha que acessar, aí ele já desconfiado, falou, não, agora eu vou ao banco. E aí foi ao banco e o próprio banco descobriu que era um golpe. Wilson, tem golpistas que formam escritórios com pessoas atendendo as pessoas que vão lá para saber do que se trata e ali é um golpe. Imagine, escritório com local fixo, atendendo pessoas e ali é golpe. Então, o certo é banco, vai no seu banco. Isso. Independente qual seja a instituição financeira. Perfeito, esse que é o recado. Coronel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Até o próximo Explica Pra Gente, com mais informações detalhadas e importantes para quem está nos acompanhando. Sucesso para o senhor mais uma vez. Obrigado, boa tarde a todos.